Olá pessoal, hoje vamos contar a história O Guarani, porém de um jeito diferente. Vamos desenhar essa história, em forma de Draw My Life, tão famosa entre youtubers. Primeiramente, vamos deixar mais claro, falando sobre seus personagens. O primeiro deles é Peri, um índio dependente de seu senhor feudal, muito conhecida por sua coragem e valentia, um típico herói das histórias românticas na época. Temos também Cecília, mas vamos chamá-la de Ceci, uma moça linda, meiga, ingênua e suave, conhecida por essas características encantadoras, uma perfeita heroína de uma história romântica na época, filha de Dom Antônio de Maris. E esse é o pai de Ceci, como disse antes, Dom Antônio. Ele é um fidalgo e nobre português que se fixou no Rio de Janeiro, um pai bondoso e carismático, porém, em certas horas muito severo. Essa é Dona Laureana, brasileira, esposa de Dom Antônio, conhecida por ser uma senhora egoísta e orgulhosa, por possuir bens, por usufruir de suas riquezas de Dom Antônio. Este é Dom Diogo, irmão de Ceci, filho de Dom Antônio e Dona Laureana, um jovem aventureiro que adora caçar e explorar as matas regionais. Esta é Isabel, filha bastarda de Dom Antônio de Maris com uma índia, porém se apresenta como sobrinha de Dom Antônio, uma morena sensual com um sorriso provocante, e tem um amor platônico por Álvaro, chefe dos capatazes de Dom Antônio, que é apaixonado por Ceci. E por último, e não menos importante, esse é Loredano, ex-frei de Luca, um italiano ganancioso e traidor de sua fé. E seus capangas também são capatazes de Dom Antônio. Loredano na história padroniza um típico vilão do romantismo. E agora que já conhecemos os personagens, vamos voltar para o século XVII, com Dom Antônio de Maris, que construiu uma casa depois de conflitos, naquele padrão castelo medieval. Um certo dia, Dom Diogo, como disse antes, amante de caça, decidiu explorar um pouco as matas regionais, e nisso matou acidentalmente uma índia da tribo Aimoré, a confundindo com um animal. Obviamente, a tribo ficou enfurecida com a ação de Dom Diogo. Uma dessas atitudes de vingança da tribo foi que uma parte da tribo vigiasse Ceci. Na imagem, vemos a tribo vigiando Ceci enquanto tomava banho, num rio. Algo que Cecília gostava muito de fazer durante os dias de calor. Era um belo rio, com cachoeiras e uma bela vegetação. E enquanto Ceci aproveitava as águas da cachoeira, um dos índios tentou matá-la com um arco e flecha. Mas na tentativa de matar Cecília, eles foram surpreendidos por Peri, que os matou com flechadas e salvou a vida de Cecília. Porém, uma índia da tribo Aimoré, que passava por ali, viu toda a cena e contou tudo para sua tribo. Mas vamos desde o começo. Depois do ocorrido, Peri foi chamado à casa de Antônio. Assim que chegou, Dona Laureana pediu para que Peri voltasse para sua tribo com sua família. Ceci, muito triste, falou para os pais que foi Peri quem salvou ela de 2 índios. E como Peri já havia salvado ela de uma avalanche de pedras, ele acabou conquistando a gratidão e a amizade de toda a família 2 vezes, permanecendo então no local que os abrigavam. Loredano, antes um frade, hoje um vilão, continuou com seus planos maléficos. Ele planejava destruir a família do nobre português e raptar Ceci, pois sentia uma atração pela moça. Enquanto Ceci dormia, Loredano aproveitou para raptá-la, mas Peri, que já a vigiava, deu uma flechada na mão de Loredano, impedindo mais uma vez seu plano maléfico desse certo. Além de toda a confusão e luta com Loredano, as guerras com a tribo Aimoré vai ficando cada vez mais tensa, e Peri faz um sacrifício pela família de Dom Antônio. Peri sabia que a tribo era canibal, então ele tomou o veneno e foi lutar sozinho na própria aldeia dos Aimorés. Assim, quando Peri perdesse o combate, todos comeriam a carne envenenada e morreriam.
mas Álvaro chegou para salvar. Peri tomou o antídoto e sobreviveu. Álvaro, mesmo apaixonado por Ceci, não tinha seu amor correspondido. Isabel, então, se declara e os dois acabam se envolvendo. Mas a alegria durou pouco, pois enquanto isso, se gerava um novo conflito entre os capatazes e os índios, continuando a guerra. Então Álvaro se despede para mais uma nova luta com os índios, mas durante a guerra ele não resistiu a uma flechada e acabou morrendo, o que levou ao suicídio de Isabel, que se envenenou e morreu aos braços do seu amado. Loredano, ainda persistente em fazer o mal e acabar com D. Antônio de Maris, trama a morte do nobre tentando invadir sua casa. Então começa a quebrar a parede e quando entra, um grupo de capatazes de D. Antônio pega ele e o prende, condenando à morte na fogueira por traição. Enquanto isso, os capatazes e os índios continuam em guerra. O campo cercado pela tribo Aimoré acaba chegando em um nível muito perigoso para a família de D. Antônio. Com medo que algo de mal acontecesse com sua filha, o fidalgo batiza Peri para que ele possa se casar com Ceci. Então, D. Antônio entorpece sua filha e os dois fogem numa canoa, e ao fundo, a imagem e o som da casa explodindo por causa das pólvoras que foram jogadas pelos índios, matando todos. Passou alguns dias e Peri e Cecília seguiam um destino desconhecido e foram surpreendidos por uma forte tempestade, que se transformou em dilúvio. Se abrigaram no topo de uma palmeira. Cecília esperou a morte chegar, mas Peri contou uma lenda indígena na qual Tamandaré e sua esposa se salvaram de um dilúvio se abrigando na copa de uma palmeira solta da terra, se alimentando de seus frutos. Quando termina a enchente, Tamandaré e sua esposa descem e povoam a terra. As águas subiram e Cecília se desesperou. Peri, com uma grande força, arrancou a palmeira e fez dela uma canoa para que possa continuar pelo rio, deixando subentendido que a lenda de Tamandaré se repetiu com Peri e Cecília.